Olá, ouvintes do NanaPod! Como vocês estão? Olha só, deixa eu contar uma novidade para vocês. Chegou a hora de você oficialmente se tornar um membro fofoqueiro ativo do NanaPod. Lá no meu Buy Me a Coffee tem uma área exclusiva para membros e, sinceramente, tá valendo muito a pena. Lá você vai ter episódios exclusivos e também poder ouvir os episódios antes de todo mundo, porque ele sai primeiro lá na área exclusiva para membros do Buy Me a Coffee e só depois é que vai para os streamings. Você também tem conteúdos extras e bastidores direto do meu Close Friends e acesso ao clubinho fofoqueiro Premium lá no WhatsApp. Ou seja, além de você apoiar o meu trabalho, você também ajuda o podcast a continuar existindo e ainda ganha várias vantagens no processo. Então, se você passar horas me ouvindo falar pelos cotovelos, talvez tenha chegado a hora de você oficializar essa relação. Com apenas 5 euros por mês, você faz tudo isso acontecer. O link para se tornar um fofoqueiro ativo está na descrição desse episódio. Te vejo lá, viu? E para as minhas fofoqueiras ativas lá do Buy Me a Coffee, vocês estão ouvindo aqui em primeira mão, viu? Era um fim de semana e para quem não sabe, já tem uns meses que eu decidi que fim de semana eu não fico mais ativa nas redes sociais. Eu tô aproveitando para ficar mais com a minha filha, mais com o boy, com a família e eu quase nem pego no celular. O lado bom é que eu consigo passar tempo de qualidade com os meus. E o ruim é porque quando eu retorno na segunda, chega a me dar uma agonia, menina, uma ansiedade. É tanta gente para responder, tanto e-mail para ler, WhatsApp para abrir. Mas nesse final de semana em específico, eu recebi uma mensagem aqui no Instagram de 2 meninas. Foram 2 mensagens, né? E depois eu também recebi lá no WhatsApp da Gabriela. Eu só vi assim a notificação, sabe? Eu não cheguei a abrir a mensagem, não. Mas todas eram sobre o mesmo assunto. Aí eu vi que num grupo que eu participo também estavam comentando lá no WhatsApp. Daí eu falei, opa, deve ter coisa boa por aí. E não é que tinha? Eu já expliquei isso aqui nos meus stories, mas agora eu vou fazer bem esmiuçado, bem mastigadinho para quem perdeu ficar por dentro de tudo. Aparentemente, uma brasileira chamada Emily teve a ideia de criar um grupo de WhatsApp intitulado Jardim de Mães. A ideia, como o próprio nome já diz, era o quê? Juntar, reunir um monte de mãe brasileira na Irlanda. Pelo menos a ideia era essa, né? Ó, sinceramente, já quero dizer que eu não tô aqui pra cancelar ninguém, tá? Eu só quero explicar tudo e eu vou deixar minha opinião sim, porque dar opinião não é crime, desde que eu não desrespeite ninguém, nem acuse ninguém de nenhum crime. E que eu não tenha prova disso, né? Ter um grupo de mães pra trocar figurinha não é uma ideia ruim, né? Ainda mais quando a gente tá em outro país. Uma coisa é você ser mãe aqui no Brasil, onde você, de certa forma, tá perto da sua rede de apoio, né? Pode ser uma irmã, uma prima, uma melhor amiga, uma tia. Sempre tem alguém. Mas quando você tá fora do Brasil, vamos colocar aqui Irlanda, né? Porque é o país que a gente vai falar da fofoca. Aí você acaba casando, se tornando mãe. A gente fica assim, um peixe fora d'água. A gente não sabe nem como começar. Ainda mais quando você casa com alguém que também não é nativo daquele lugar. Não é um irlandês, a família não está lá. Pode ser que ele seja de outro país. Ou a família mora longe. É sim legal poder contar com pessoas que estão no mesmo barco que você. Ninguém tá falando que é contra grupos de mães. Apesar de que eu sou, mas depois eu dou meu pitaco. Aliás, eu também já participei de grupos de mães, né? Até hoje eu ainda tenho contato com algumas mães que eu acabei fazendo amizade num desses grupos aí, que é a Lu e a Paula. Já eu comento sobre isso mais a fundo, vou voltar na Lu e na Paula mais tarde, só para eu ilustrar um pensamento aqui no futuro. Daí essa moça, que se chama Emily, ela criou esse grupo e vida que segue, né? Até que nesse fim de semana, do dia 16 de maio, surge um post no grupo Grávidas e Mamães da Irlanda, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Gente, vamos falar daquele grupo Jardim de Mães, que tá mais para uma seita? Se você não segue o líder, é excluído a qualquer momento. Você precisa estar disponível para fazer dinâmicas diariamente. Mesmo com o dia a dia da maternidade, filho doente, casa, precisa estar ativamente no grupo todos os dias e nos encontros das mães. Se você não serve a líder do grupo, você não serve para estar lá. Me pergunto, o grupo é para apoio das mães ou para apoio da dona do grupo? Acho uma falta de empatia, egocentrismo no momento mais delicado da vida de uma mulher. Quando achamos que estamos buscando conforto, você simplesmente é excluído e fim. Falta maturidade e compaixão. Fecha aspas. Olha, fiquei muito curiosa para saber mais sobre isso daí. O que é isso? Seguir o líder? Como assim? No Instagram? E as mães precisam ficar disponíveis para realizar dinâmicas. Eu fiquei pensando, né? O que é essa dinâmica? Aí eu fui atrás para saber que dinâmicas são essas. E claro que eu recebi um print do tal Jardim de Mães com a dinâmica
dinâmica que a líder pensou para esse mês. Ó, vou contar para vocês aqui. Abre aspas. Meninas, andei pensando em diversas atividades para fazermos aqui para que haja interação. Vou postando as ideias pouco a pouco, mas uma simples para começarmos e para todas participarem é a seguinte. Seguiremos o dia do mês como referência. Cada mãe tem um dia. Em seu dia, a mamãe fará uma pergunta reflexiva para que todas possamos pensar sobre aquilo e responder. Pode ser qualquer coisa, até assuntos sem ser maternidade. Hoje, por exemplo, é dia 11. Começaremos com a Patrícia, fecha aspas. Ai, eu tenho muitos comentários sobre isso. Qual será a pergunta que a Patrícia fez? Esse negócio aí de pode ser qualquer tema, xiii. Gente, assim, de verdade, já se vê por aí que a Emily não é muito experiente com esse negócio de grupo, né? Porque isso vai dar uma merda colossal. Quando alguém resolve perguntar se o Bananinha comprou mesmo a casa lá dos Estados Unidos com o dinheiro do Banco Master, e aí vê a outra falar que o dinheiro é privado pode. Aí a outra vai retrucar falando que não, olha só, dinheiro de aposentadoria não é privado não. Já pensou a merda que vai dar? Vai sair até morte. Não, amiga, vai por mim, tem que controlar a galera. Ah, não, gente, olha só, os temas só podem ser voltados para maternidade, ou sei lá, sobre matrimônio. Abrir muito, assim, ó, é receita pro caos, vai por mim. Outra coisa também que me gera muita curiosidade. Mãe imigrante tem tempo mesmo de ficar fazendo essas dinâmicas aí todo dia? Porque assim, uma mãe pergunta, só que todas as outras têm que responder todos os dias, que é pra poder interagir, entendeu? Eu fiquei sabendo que as cabeças rolam. Se uma ou duas não participam, minha filha, vai embora, vai-te embora. Vou dar vaga pra outra pessoa que interage mais. Uma pessoa que interage uma vez por dia é melhor do que a que não interage nenhuma. Ah, você não acredita não? Então escuta só. Uma amiga de uma seguidora minha foi expulsa desse grupo do WhatsApp porque ela não fez a pergunta no dia dela. E detalhe que essa moça, ela não fez a pergunta por desaforo, não. Ela não fez porque o filho dela estava doente no hospital. Eu acho que ela tinha mais coisa pra fazer da vida dela, vocês não acham, não? Uma outra membra desse grupo, no caso ex-membro, porque ela também tomou o pé na bunda, ela foi expulsa porque não pôde ir ao encontro, porque ela tinha acabado de sofrer um aborto. Eu cheguei a ler a mensagem dessa menina lá no post e ela fala o seguinte: cheguei a conversar várias vezes no grupo, mas na semana que aconteceu o encontro, eu tinha acabado de sofrer um aborto espontâneo. Estava de 10 semanas. Fiquei muito mal e do nada ela me excluiu. Assim, eu não tenho nem palavras, porque eu já falei nos meus stories do Instagram, volto a falar que essa mulher passou por um aborto. Vocês têm noção do que é? Eu já passei por um e nem foi assim de 10 semanas, foi bem no inicinho mesmo, e é uma coisa que mexe muito com a sua autoestima, por mais que você fale que não. Eu era uma dessas que falava também que se acontecesse comigo eu ia saber lidar porque não é nada demais. Você fica se sentindo menos mulher. Fale o que quiser, mas você se sente menos mulher sim. E tudo que a gente mais precisa nesse momento é um acolhimento, é um abraço, é alguém falando assim, poxa, a gente entende o que acontece com você, a gente tá aqui pra isso. Qual é o sentido desse grupo então? É só ser feliz? Tragédia não acontece? Imprevistos não acontecem? As pessoas não têm problemas? É isso? Ah, então, meu filho, acho que tem outro nome isso daí, é ilusão. Teve também um outro caso que eu confesso que esse aqui é disse-me-disse, mas eu vou deixar porque mesmo eu não tendo provas, é gostosinho de ouvir a fofoca e não faz mal a ninguém, porque se aconteceu, beleza, se não aconteceu, desconsidere. Dizem que teve um encontro lá na Mendes, que pra quem não conhece é uma moça que faz docinhos, bolinhos, é bem gostosinho as coisinhas que a Mandy faz lá em Dublin. Só que uma das membros desse grupo chegou mais cedo, coisa de 30 minutos. Daí dizem, as próprias meninas do grupo, tá? Falam que a dona, a Emily, ela surtou porque ela queria fazer uma surpresa, ela queria chegar mais cedo, fazer uma surpresa. Mas como a mulher chegou mais cedo que ela não pôde fazer essa surpresa, porque eu não sei, a menina não me explicou, mas diz ela que ela surtou e que acabou com tudo. Ai, tipo aquelas crianças mimadas, né? Tem hora que eu dou razão pro pãozinho, né? Pro Arthur Aguiar, porque tem as pessoas que estão realmente fora da casinha. Assim, a maioria das coisas aqui foram disse-me-disse, tá? Não dá para afirmar que tudo isso realmente aconteceu, até porque muita gente comenta no anônimo, né? Mas são muitas pessoas falando coisas muito parecidas. Tem muitos relatos no post também de pessoas que foram expulsas por motivos muito torpes. Eu fiquei curiosa para saber qual que seria o motivo de você ser expulsa do grupo Jardim de Mães. Bom, primeiro eu acho que eu dei trava, né? Eu dei trava. Eu sou persona não grata, não me aceitaria. Mas com certeza o motivo de eu ser expulsa, se eu tivesse entrado, era esse daí de chegar 30 minutos antes. Me conta aí nos comentários qual que você acha que seria o motivo que expulsariam você desse grupo.
Enquanto isso, eu vou ler alguns comentários do post original lá do Grávidas e Mamães da Irlanda. Para você que perdeu essa treta, eu compilei aqui os melhores comentários. O primeiro fala assim, abre aspas, essa é a que fica postando fotos dos encontros e fala que tem grupo no WhatsApp? Aí a outra veio e falou assim, essa mesmo. Daí a anônima voltou e falou, uma insuportável. Eu entrei no grupo porque a querida havia postado o link aqui. Ela foi e me excluiu em menos de 2 minutos. É claro, a senhora não passou na nota de corte do processo seletivo, não é só entrar, tem que aguardar o concurso público, não é assim não, gente, o edital, entendeu? Tem toda uma dinâmica. Esqueci até de fechar aspas, agora abre aspas de novo. Nossa, ranço total desse grupo. A proposta é ser algo legal, criar amizades, mas é exatamente isso que tu falou, no caso eu não, tá? A pessoa que postou o post. Se não faz como a líder quer, é excluído. Hahaha, tá pior do que quinta série, preguiça demais. Tem muitos outros grupos de mães que respeitam o tempo das outras mães e se apoiam de verdade. Fecha aspas. Concordo com você, inclusive eu acho que quem está insatisfeita pode criar um grupo também, né? Eu nunca que eu ia ficar no grupo em que a mulher, tipo, segue o líder. Que é isso? Parece seita? Eu acho que eu não ia nem ser expulsa. Eu mesmo ia pegar minhas roupinhas, botar meus trapinhos embaixo do braço e ir embora. Tchau, benção. Abre aspas. Caralho, gente, nem parece que as pessoas têm filhos. Hahaha. Eu já fico besta às vezes de ver as mesmas pessoas nesse grupo aqui, no caso Mamães na Irlanda, sempre querendo comentar tudo, dar dicas de tudo, aparecer em todas as postagens, pagarem de expert em maternidade, como se não tivessem o que fazer da vida. Imagina um grupo para pessoas mais desocupadas. Chocada que existe isso. Fecha aspas. Aqui você foi pontual. Vou ter que concordar aí com o que você falou, pelo menos em partes. Como que essas pessoas conseguem? Na moral, primeiro que de manhã a hora voa. Não sei se vocês é assim também. Aqui em casa, minha filha, você acordou, piscou, já são meio-dia. Eu dou 2 passos, já tenho que arrumar a Liana pra escola. Eu acho que para fazer isso daí tem que ser tipo aquelas esposas americanas dos anos 70. Porque não tem como conciliar tudo, fazer dinâmica de grupo de WhatsApp não, gente, pelo amor de Deus, ainda mais na hora que a mulher quer. Aqui na minha cidade tem um grupo de blitz. Daí o dono do grupo, ele também é assim igual essa moça. Se você não interagir, ele joga você pra fora do grupo. Não quer nem saber. Daí tem gente que fala qualquer coisa lá só pra não ser expulso. Resultado, um monte de gente é pego da blitz vira e mexe, onde as pessoas disseram que não tinha blitz. Eu acho graça. Eu acho é pouco, na verdade. Primeiro que não tinha nada que tá em grupo de blitz, né? Segundo que o que adianta você querer criar um engajamento a todo custo e ainda mais um engajamento falso? As pessoas, na verdade, elas não te suportam. Elas acham que precisa daquilo ali e você se acha importante. A verdade é essa, não tem nada mais. É isso aí, ó. Ninguém tá descobrindo o Brasil aqui, não. É só fato. Tem aquela frase assim, ó. Dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Maquiavel. Uou, muito culta, dá licença. Mas é bem isso. Tem gente que sente o gostinho do poder e já começa a querer dar carteirada a qualquer oportunidade. Bom, foram muitos comentários depreciativos nesse post. A grande maioria foram comentários bem pesados e todos no anônimo, né? Eu vou ler só mais um que eu achei esse comentário interessante. Abre aspas. Se ela estiver lendo isso, com certeza está, quero aconselhá-la a procurar uma psicóloga urgente. E se já estiver fazendo terapia e ainda não recomendaram internação, me passa o e-mail da sua terapeuta para eu contar a nossa versão, porque certeza que você está contando a história pela metade, fecha aspas. Eu li vários comentários, como eu falei para vocês, mas esse daqui eu achei um dos mais pesados, tá? Porque mexe com saúde mental. Eu não sei qual é o pé de amizade entre essa menina que postou esse comentário e a dona do grupo, a Emily, só que eu queria fazer um pedido para você, cara anônima, que postou isso daqui. Tome bastante cuidado, sabe? A gente não sabe como é que essa pessoa tá, a gente não sabe pelo que ela tá passando. Às vezes é uma pessoa muito ruim, mas às vezes não é. Às vezes é só uma pessoa fora da casinha, sem noção, que pode ler um comentário desse e realmente mexer com alguma coisa ali que ninguém quer ser responsável por causar, entendeu? Então, peguem mais leve. Canso de falar isso aqui, vou falar mais uma vez. Não use o comentário anônimo, não use apelido, use o seu perfil, porque eu tenho certeza que se você usar o seu perfil, você não vai ter coragem de falar esse tipo de coisa. É uma afirmação muito complicada, essa de que ela precisa procurar uma
uma psicóloga urgente, né? Assim, será que você é qualificada para saber se ela realmente precisa? Pelo amor de Deus, não tô te dando expor não, tá? Tô te convidando a pensar. Eu já fui uma pessoa que recebeu comentários não sobre a minha saúde mental, mas sobre maternidade, sobre relacionamento. E às vezes de graça, às vezes eu ter falado nada, feito nada pra pessoa, a pessoa realmente quis me magoar, quis me machucar, me colocou numa posição que eu não podia estar naquele momento. Então, pense novamente, pense 2 vezes antes de falar esse tipo de coisa, sabe? Eu não conheço a Emily, eu não sei o problema, se é que ela tem algum. Até agora, pelas coisas que me falaram, me parece uma pessoa assim que não se preocupa tanto com as outras. No caso aí da moça do aborto, da outra que estava com o filho no hospital. Mas eu acho que é um pouco pesado afirmar assim, tão categoricamente, que ela precisa de uma psicóloga ou de uma internação. Eu acho que isso daí a gente tem que tomar um pouco de cuidado até onde a gente vai, até onde tem um limite, né, que a gente não pode passar. Não interessa se fulano passa, se ciclano passa, a gente tem que saber da gente. O que eu posso falar? Até onde eu posso ir? Me falaram muita coisa sobre a Emily, me mostraram muita coisa sobre ela que eu acho que não cabe aqui. Não cabe ficar falando porque são coisas sobre ela, a vida pessoal dela, não tem absolutamente nada a ver com isso aqui do grupo. Então não vejo nenhuma necessidade de ficar abrindo isso para todo mundo. Só que tomem cuidado, ainda mais num lugar público assim. Quer falar com uma amiga, quer falar no inbox, quer falar no telefone, beleza, mas na internet, público assim para todo mundo ler, só cuidado. Pese um pouquinho mais quando a gente tá falando de saúde mental. Só isso. E não tenham medo, tá? Vocês reclamarem de alguma coisa, vocês fazerem um comentário sobre uma situação absurda, isso não configura crime, então não precisa comentar no anônimo. Ah, mas a mulher vai saber o que eu penso. Ah, gente, o mundo ia ser um lugar tão melhor se a gente fosse mais transparente com todo mundo. Não ia não, se a gente falasse o que a gente pensa, se a gente só fizesse o que a gente tem vontade. Ninguém ia criar expectativa à toa, ficar se frustrando, ia ser o paraíso isso daqui. Lembrei agora que no início do episódio eu comentei sobre a Lu e a Paula e falei que eu ia citar elas mais tarde. Chegou esse momento. Essas 2 meninas eu conheci quando estava com a Liana bem pequenininha ainda, bebezinha ainda, graças a um post no Grávidas e Mamães da Irlanda. E a gente foi se falando, se apoiando na maternidade, que nenhuma das 3 era, né, a gente era mãe de primeira viagem, todas as 3, sem nunca ter visto uma outra pessoalmente. Eu conheço a Paula, eu conheço a Lu, elas não se conhecem, então é um triângulo, mas assim, eu basicamente sou a base, né, eu falo com uma, falo com a outra, e sempre pegando informação de uma, ajudando a outra e a outra também pegando de outra pessoa, me ajudando, trocando as figurinhas, né? Para não dizer que eu nunca vi nenhuma das duas, a Lu eu cheguei a encontrar porque eu convidei ela para o aniversário da Liana na Irlanda ainda. Já a Paula nunca deu pra gente se ver porque ela é de Cork, eu era de Dublin, depois eu fui pro norte, né? Fui pra Monaghan, então assim, dá para ser próximo, não se sentir sozinha, sem ficar o tempo todo interagindo, saindo, fazendo atividade. E tinha outras meninas também que a gente foi perdendo, né, a proximidade. Por quê? Porque a gente acaba não precisando mais daquele apoio, não para a maternidade. Os nossos filhos crescem, eles vão se transformando em seres humanos já um pouco mais independentes, então a gente não precisa mais daquele desespero de ser mãe perfeita. Hoje em dia, meu amor, eu sou a mãe que dá para ser, eu não fico nessa neura não, de que, ai meu Deus, minha filha tem que comer extremamente saudável, eu tenho que botar minha filha funcional. Ela tem que estar saudável, na medida do possível, porque, né, uma gripezinha sempre acontece. Ela tem que estar bem alimentada, feliz, estudando e acabou. É isso que eu posso fazer para ela como mãe. Eu tô aqui, botar roupinha combinando, quartinho completamente decorado, estar 100% disponível para ela, inclusive antes de mim vir ela, não é assim que funciona na minha cabeça, tá bom? Por isso que eu evito esse tipo de grupo de mãe, porque eu tenho uma ideia da minha maternidade, porque é o que eu consigo fazer. Eu não posso pegar a régua de outra pessoa e querer botar na minha vida, eu não vou conseguir. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar frustrada. E a pior coisa que tem no mundo é uma pessoa frustrada, porque essa pessoa, ela não fica só frustrada na vida dela, ela vai encher o saco dos outros. No caso da Paula e da Lu, e eu vou até citar aqui a Lídia também, que eu também conheci nessa mesma meiuca aí de grupo de mãe. Na época, a gente trocava figurinhas sobre filhos. Hoje em dia, continuamos conversando sobre nós, sobre nosso relacionamento, sobre a nossa vida, sobre os nossos gostos, as coisas que a gente
gente quer os nossos sonhos. É como se evoluísse essa proximidade. Mas não porque alguém obrigou. Nenhuma delas me obriga a falar com elas. Aliás, às vezes eu fico semanas sem falar com elas e quando volto, volta normalmente. Porque é assim que tem que ser. As coisas têm que ser naturais. Quando começa a virar obrigação, não tem prazer. O nome desse episódio, caso vocês não tenham reparado, se chama Nasce uma Nova Rainha de Copas. Porque eu acho que essa história é muito parecida, tem muito a vibe do Rainha de Copas do Luluzinhas. Se você não conhece essa história, volta lá, eu acho que é o episódio 7. Eu acho que é o episódio 7, que é a história do Luluzinhas. Assistam esse episódio, vocês vão entender a semelhança, mas não é a mesma pessoa não, tá? Eu levei aí uns 2 dias para gravar esse episódio, então muitas informações foram chegando depois. Eu só queria fazer um adendo aqui, tá? Eu vou ler agora um post recente da Emily, a moderadora aí desse grupo, que ela fez no grupo Grávidas e Mamães na Irlanda. Era um post anônimo, mas eu sei que foi ela porque ela fez questão de ir no inbox de algumas pessoas para dizer que o post era dela, ou seja, ela reivindicou a autoria desse post, ok? Por isso que eu vou abrir aqui para vocês. Abre aspas. As mamães que já têm filhos na escola aqui na Irlanda, eu gostaria de saber como e se a agenda progressista woke é abordada na escola, principalmente sobre questões de gênero. Se puderem compartilhar como os irlandeses de modo geral olham para essas pautas e como as crianças e adolescentes se portam diante disso, de modo geral. Venho de uma realidade onde tinham muitos problemas com essas pautas. Crianças se identificando como objetos e animais, linguagem neutra sendo exigida, crianças sendo expostas à orientação de gênero e sexual muito cedo e muitas vezes sendo influenciadas e ficando confusas depois. Se puderem me dar relatos de como são as coisas aqui, na Irlanda, né, de modo geral, eu agradeceria muito. Fecha aspas. Eu acho que por aí a gente consegue entender bastante coisa, né? Essas coisas me irritam num nível que eu não consigo nem verbalizar. Eu acho engraçado que qualquer pauta sobre respeito, diversidade, convivência com pessoas diferentes, hoje já vira agenda woke, né, na cabeça de certas pessoas. Eu também queria muito saber de onde exatamente veio aí essa realidade, né, de crianças se identificando como objetos e animais. Que é isso? Porque, sinceramente, no Brasil real, que eu vivo, eu nunca vi isso acontecendo não, tá? Só em podcast, grupo de Facebook e videozinho viral. É só assim que a gente vê essas coisas. E, sinceramente, criança é confusa desde que o mundo é mundo. Adolescente, então, adolescência é literalmente a fase pra gente ser confuso. A diferença é que hoje tudo vira pauta de guerra cultural, né? Aí as pessoas tratam qualquer conversa sobre existência de pessoas que são diferentes da gente como se fosse uma lavagem cerebral. Nossa, é o governo querendo implantar que isso aqui é o certo de agora em diante. Vamos acabar com a família tradicional, que agora é só os gays, hein? Só as gays podem existir agora. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando pra respeitar o outro. O fulaninho ali é diferente de mim, mas ele não é pior nem melhor do que eu, não. Só porque eu sou hétero, eu sou cis, eu sou melhor do que o gay? Que é isso? Eu não consigo entender. Eu vou continuar ensinando respeito pra minha filha, independente de que país a gente for morar. E, sinceramente, me preocupa demais tendo uma criança pequena em casa, que o mundo continua de mal a pior. Parece que a gente tá regredindo. A gente tá no século XXI, parece que a gente tá andando pra trás. Pra finalizar a minha opinião, Emily, agora eu vou falar diretamente com você e com todo mundo que pensa sobre essa agenda woke aí que vocês adoram trazer como pauta. Eu me preocuparia muito mais com internet sem supervisão, TikTok criando um monte de ansiedade e desafio doido aí com essa garotada, do que com uma escola ensinando um respeito básico pro meu filho. O Nanapod vai ficando por aqui, até porque, como vocês podem perceber, o meu vizinho tá sentindo aí uma dorzinha de corno, coitado. Então eu vou deixar ele aqui curtir a musiquinha dele em paz. Vou até pegar um vinhozinho e curtir junto com ele. A gente se vê no próximo episódio.